Em primeiro lugar, e na vertente transacional, o aumento da agressividade da autoridade na perseguição, digamos assim, de situações de infração às regras sobre o controle de concentrações, seja através de concentrações implementadas antes da autorização da autoridade da concorrência, seja através de troca de informação sensível no quadro de negociações conducentes a uma fusão ou aquisição, porque tem havido aqui uma série de desenvolvimentos, tanto ao nível de soft law, através de um guia que foi adotado pela autoridade da concorrência, seja até através da própria prática sancionatória da autoridade, que endureceu bastante nos últimos anos e, portanto, isto era um tópico que nós achámos que era particularmente relevante nesta altura. O segundo tópico que nós decidimos abordar foram as ações de indemnização por violação do direito da concorrência, que é um fenómeno muito novo em Portugal, tem 3 anos, e não decorre, digamos assim, de nenhuma novidade legislativa que tenha acontecido nesse momento, mas que simplesmente houve uma oportunidade de mercado, digamos assim, que foi explorada a partir de um certo momento por determinados players e que fez com que uma matéria que, ao nível da ponderação de riscos por parte das empresas, era até aqui uma preocupação essencialmente teórica, ganhou de uma forma muito rápida uma importância extremamente significativa e com contingências financeiras para as empresas potencialmente muito grandes e, portanto, nós achámos que era uma altura propícia para trazermos aqui várias perspectivas de advogados que estão tipicamente do lado dos autores, advogados que estão tipicamente do lado dos réus, o que é o nosso caso, economistas que trabalham nesta área, para, no fundo, enriquecer, digamos assim, o debate com todas estas perspectivas. A última matéria que nós achámos que era interessante trazer para aqui hoje, sobretudo pela sua novidade, é a matéria da aplicação do direito à concorrência aos mercados laborais, que era uma coisa que era completamente desconhecida aqui há uns anos atrás, ou seja, isto era tratado teoricamente na doutrina, em artigos académicos, mas não havia uma prática neste sentido. Nós assistimos e em Portugal, aliás, Portugal tem sido pioneiro nisso, ao direito da concorrência a entrar nos chamados mercados laborais. E isso numa preocupação muito com os trabalhadores, sendo que a preocupação com os trabalhadores devia ser precisamente do direito laboral e não do direito da concorrência, cuja preocupação é sobretudo outra, mas com o bom funcionamento do mercado, o bem-estar dos consumidores, do que propriamente esta questão específica laboral. Isto causa incerteza, causa muita incerteza e, sobretudo, também pode causar, e falámos sobre isso, situações de conflito entre os diversos ramos do direito. E não é que isso não possa existir noutras situações, mas efetivamente este imiscuir naquilo que será o objetivo, o objeto de proteção de outros ramos do direito por parte do direito da concorrência pode-se criar depois situações conflituantes, porque aquilo que está pensado num determinado ramo ou sob um determinado prisma depois pode ser incompatível com aquilo que está pensado e aquilo que acaba por ser a solução no outro. E vimos vários exemplos aqui, designadamente a nível da contratação pública, em que temos uma resposta assertiva no sentido de não, isso não se pode fazer, é totalmente proibido, não a contratação coletiva em si propriamente dita, não era isso, mas as práticas que depois podem estar por detrás disso e que levam ao resultado final das convenções coletivas e o direito laboral a determinar essas práticas no sentido de possibilitá-las, potenciá-las e até são protegidas e desejáveis. A questão fundamental não é tanto na produção de prova, porque existe, felizmente, um grande acesso a dados hoje em dia, portanto a questão não é tanto aí. A questão é mais depois na interpretação dos resultados que daí vêm. Portanto, naturalmente as coisas estão interligadas, portanto a qualidade da informação que está de partida vai influenciar o resultado final, vai influenciar, por exemplo, a credibilidade do resultado final, se faz sentido aquele dano ou se, pelo contrário, aquele dano está altamente enviesado precisamente porque os dados de partida não foram os mais adequados e a maior dificuldade é depois essa, é quem vai decidir são juízes, juízes que tipicamente não têm formação económica e, portanto, têm que, no fundo, fazer uma avaliação, que é difícil, já é difícil para os economistas, quanto mais para depois pessoas que não têm formação nessa área, que é, no fundo, tentar comparar os meios
prova do lado dos autores, meios de prova do lado dos réus, os resultados a que lá chegaram. E, portanto, esse não é de todo um exercício fácil ou consensual e, portanto, para mim, essa é a maior dificuldade, mais do que a própria produção da prova. Faria todo o sentido que tribunais especializados, como o Tribunal da Concorrência, tivessem um corpo de suporte económico, portanto, jurídico. Obviamente já tem essa questão, não se coloca, mas de facto, do ponto de vista económico, ter alguém que os assessore, que no fundo os ajude a interpretar aquilo que muitas vezes são conclusões completamente antagónicas.